nosso podcast Librazon. Eu sou o professor Quintino aqui da Faculdade de Letras da UFG. Esse é um podcast que faz parte de um projeto de pesquisa e extensão sobre a minha coordenação. Hoje nós temos uma convidada muito especial que vai nos acompanhar aqui e ter uma troca com a gente, conversar com a gente um pouquinho sobre esse universo surdo. Trago para vocês, muito obrigado pelo convite, professora doutora Priscila Aline Sumaio. É a nossa nova recente professora que está aqui trabalhando com a gente no Núcleo TAC na Racan e também faz parte do Departamento de Libras e Tradução aqui da Faculdade de Letras. A doutora Priscila é a primeira que desenvolveu um estudo de linguística descritiva de uma língua indígena de sinais no Brasil, chamada Língua de Sinais Terena. É uma pesquisa de mestrado e doutorado e a gente vai conversar um pouquinho sobre alguns mitos em torno da língua de sinais. Bom dia, professora. Seja bem-vinda. Tudo bem com você? Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Claro. Seja muito bem-vinda sempre aqui. A casa é sua. Professora, a gente queria saber um pouquinho, você pode conversar com a gente aqui, explicar um pouquinho sobre essa ideia de língua universal de sinais, né? Para quem começa os estudos na língua de sinais, tem essa ideia de que Libras é universal. E aí eu trago o seu currículo falando que você desenvolveu um estudo, né, descritivo no Brasil de uma língua indígena de sinais. Não é a mesma coisa? A língua de sinais falada então numa comunidade com um povo indígena ou a Libras usada pelo surdo aqui em Goiânia, não é a mesma coisa com o surdo americano? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Posso sim, com certeza. Essa é uma dúvida muito comum quando se trata de línguas de sinais, né? Quando a gente fala de línguas de sinais. Muitas pessoas imaginam, deduzem que existe uma língua de sinais universal, que todos os surdos usam e que, portanto, todos conseguem se comunicar, não importa a origem, né, desse surdo, que todos conseguem se comunicar. Afinal de contas, muitas pessoas até hoje pensam que as línguas de sinais são conjuntos de mímica, são conjuntos de gestos, né? São gestos usados por ouvintes. Muitas pessoas não sabem nem que se trata de uma língua, né? Infelizmente, até hoje. Às vezes até tem essa noção de que sim, é uma língua, mas imaginam que seja universal. E não é verdade, né? No Brasil, nós temos a língua brasileira de sinais, que é a língua de sinais usada pela comunidade surda urbana e não rural, nem indígena, né, nem de comunidades indígenas. E nós temos nos Estados Unidos a American Sign Language, nós temos na França, né, a língua francesa de sinais, na Espanha a língua espanhola de sinais, e dentro de um mesmo país nós podemos ter línguas de sinais diferentes, como é o caso do Brasil. Então, né? No Brasil nós temos mais de uma língua de sinais? Temos sim, nós temos além da Libras, a Sena, que é uma língua rural de sinais, né, sobre a qual nós temos conhecimento, porque provavelmente existem mais, né? É muito possível que existam mais. E nós temos o conhecimento de que existem mais de 30 línguas indígenas de sinais no Brasil. Nossa, olha só que interessante. Então, eu sou ouvinte, decido aprender essa língua. Eu posso me considerar um sujeito bilíngue? Sim, pode se considerar do ponto de vista linguístico. De falante, por exemplo, se eu sei inglês e sei português, eu sei duas línguas, eu sou um sujeito bilíngue, né? Na língua de sinais também, porque ela é considerada, ela é uma língua natural, né? É isso que você está explicando pra gente aqui agora. Isso. Então, eu também sou bilíngue se eu souber português e Libras. Sim, com certeza. Libras e língua indígena terena de sinais. Olha né? só. Porque são línguas, então, com certeza você seria considerado bilíngue. Que legal. Sobre essa ideia da língua de sinais, né, Terena, que você trouxe, o que você pode falar para a gente assim? Ela lembra Libras, ela é próxima? Por exemplo, fazendo um estudo comparativo, a minha ideia seria como português e espanhol. A gente escuta uma palavra em espanhol, como tem o mesmo tronco linguístico que a gente chama, né, das línguas latinas,
tem uma palavra que parece com a outra, mas aí numa língua, por exemplo, em espanhol, ela é um que a gente chama de falso cognato, aquela palavra que a gente acha que entende da mesma forma que é no português, mas ela tem um significado diferente. Tem alguma curiosidade nesse sentido, já que você fez esse estudo descritivo? O que você pode contar pra gente? Ah, sim, dá para contar bastante coisa. Mas vamos lá. As pessoas costumam achar que existe uma língua de sinais universal, mas isso não seria possível, né? Eu sempre brinco com os meus alunos, quando eu estou começando a ensinar Libras ou alguma disciplina de linguística, eu sempre lembro os alunos que uma língua, ela sempre vai refletir e caminhar junto com uma cultura, né? Com uma ou mais culturas. Então, por exemplo, no caso da Libras, a Libras vai refletir a cultura da comunidade surda branca, né? Não indígena. E no caso de uma língua indígena de sinais, por exemplo, a língua terena de sinais, essa língua vai refletir a visão de mundo, né? O viver dos terena, né? Dos terena e principalmente dos terena surdos, né? É uma língua que é construída por surdos e ouvintes, mas logicamente é uma língua visogestual, então vai refletir a cultura e muito da cultura surda terena, né? E isso acontece com todas as línguas. Então tem um exemplo que eu gosto de dar sempre, né? De trazer sempre, que é o exemplo de sinal de árvore. Em Libras. Por quê? Porque nós temos iconicidade nas línguas visuais. Vamos lá para a iconicidade já, né? Nós temos a famosa iconicidade nas línguas de sinais. Nós temos também iconicidade nas línguas orais, né? Eu já pude pesquisar uma língua oral também na minha graduação, que foi a língua juruna do Xingu. E sim, nós temos iconicidade nas línguas orais também. Só que essa iconicidade foi se perdendo com o tempo, né? E nas línguas visuais, ela também se perde muitas vezes, não é? Como no sinal de mulher, por exemplo, né? Historicamente, essa iconicidade vai se perdendo, mas por elas serem visuais, né? É um pouco mais fácil de compreender a origem da iconicidade do sinal. Mas a gente pode falar mais sobre iconicidade depois. Em Libras, árvore, a gente faz assim, né? Então, quando alguém faz o sinal de árvore, a gente, pela iconicidade, né, a gente deduz que aqui nós temos uma referência ao tronco da árvore, né? E aqui uma referência à copa da árvore, logicamente, né? Na língua indígena terena de sinais, o sinal, posso fazer? Sim, por favor. O sinal é esse aqui, tá? E línguas de sinais indígenas, tá? Línguas indígenas de sinais, língua indígena de sinais, terena. Bom, os terena, eles criaram um sinal para a árvore diferente. Eles criaram este sinal aqui para a árvore, né? Começa da semente, vai crescendo até virar árvore. Nossa, que lindo! Muito bonito. Eu achei pego a muito semente bonito. E muito bonito isso. E aí eu brinco com os meus alunos, que nós brancos, né, nós que não somos indígenas, a gente já conhece a árvore pronta, né? A gente anda pela rua e olha para as árvores da calçada, parece que elas sempre foram daquele jeito, né? E às vezes até foram, né, plantadas já prontas ali, né? Grandes já, grandes, faz né? todo sentido. Então eu faço essa brincadeira, que nós brancos, nós não paramos para ver as árvores crescendo, nós não plantamos mais árvores no quintal ou onde quer que seja, nós não vemos, mas os terrenos assim, né? Os terrenos eles plantam e eles veem as árvores crescendo, dando fruto, né? Então faz todo sentido que o sinal para a árvore seja dessa maneira, porque como eu estava falando lá no começo, uma língua ela sempre caminha com uma cultura e vice-versa. Também a cultura não existe se não existir uma língua, né, para que as pessoas acessem os conceitos daquele povo, os conceitos que são importantes, né, para aquela população. Que legal. Uma outra curiosidade, e eu acredito que é a nossa última pergunta, porque o nosso tempo, né, é corrido, mas pensando num contexto, por exemplo, eu estive nos Estados Unidos, né? E lá, quando tinha a produção da interação em inglês, super tranquilo, sem inglês, então dava certo.
Mas eu tive uma situação com um grego e ele não falava inglês, ele não falava português, eu não sabia grego, ou seja, nós não tínhamos uma língua para interação e a gente conseguiu comunicar. A gente foi nas palavras que a gente conhecia, porque o inglês, querendo ou não, é uma língua que nos é inserida, né? A gente tem inglês, a gente consome inglês, muito aqui no Brasil, por exemplo, em seriado, em música, em nome de loja, nome das coisas da tecnologia, a gente é o tempo todo referenciado com essa língua, então a gente acaba acostumando. E aí a gente foi aprendendo um com o outro, conversando um com o outro, aquilo que a gente sabia de pouco, mas a gente conseguiu comunicar. Pensando nesse contexto, um surdo, vamos pensar um surdo terena e um surdo branco, aqui de Goiânia, se eles são colocados para uma interação, como seria? Eles conseguiriam também desenvolver a mesma estratégia que eu, enquanto ouvinte, desenvolvi? Ou não? Existe algum elemento diferenciado aí que pode facilitar a comunicação deles? Você pode contar um pouquinho pra gente? Posso sim. Bom, a língua terena de sinais, ela é uma língua independente de qualquer outra língua, né? Então, no meu mestrado e no meu doutorado, né, eu tive a oportunidade de fazer análise comparativa de Libras e língua terena de sinais, de falar sobre a morfologia, a sintaxe dessa língua. E sim, o que eu posso dizer é que elas são muito diferentes, né? Elas são independentes. A língua terena de sinais não foi criada baseada na língua terena oral, né? Ou seja, a língua usada pelos ouvintes. Ela não foi criada baseada no português e nem na Libras, né? Assim como outras línguas de sinais, ela surgiu espontaneamente e foi adquirindo ali o seu sistema gramatical, né, com o passar do tempo, como qualquer outra língua, sem... não podemos dizer sem influência, porque o contato existe, sim, lógico, o contato linguístico existe, né? Mas é uma língua completamente independente da Libras. Então, a princípio, seria um choque, assim como foi para você, né, e para o seu conhecido grego, né? Foi um choque inicial, mas vocês tiveram a capacidade de fazer adaptações. Seria a mesma coisa com um surdo não indígena, né? Um surdo branco e um surdo terena, né? Se comunicando, falante de língua terena de sinais, né? Porque alguns falam Libras, tá? E um surdo branco, eles teriam ali bastante dificuldade no começo, mas é claro, por serem duas línguas visuais, eles acabariam encontrando ali alguns sinais emergenciais que eles conseguiriam usar para se comunicar, né? Ou uma espécie de pidgin, né? Pidgin seria uma sublíngua ou um início de uma língua na interação, como fui eu com esse grego. A gente não estava falando língua nenhuma, mas ao mesmo tempo estávamos usando alguma língua para interação. Misturando um pouco Mistura de uma com a outra e no final a gente comunica. Um fato muito curioso que é importante a gente destacar é que o surdo, por lidar dentro de uma comunidade auditiva, né, nós que somos ouvintes, ele acaba sendo, a gente chama até biologicamente bilíngue. Ele aprende estratégias de comunicação desde criança, porque ele precisa comunicar com o universo ao redor dele, que não é surdo. Então, diante disso, as estratégias de comunicação de um surdo com um ouvinte são riquíssimas, são muito interessantes, né? A gente percebe que o surdo pensa rapidamente, ele pega o celular, ele escreve, ele cria ali um gesto. Bom, estratégias que nós, ouvintes, não temos ainda bem desenvolvidas, porque estamos acostumados com tudo pronto na nossa língua, no formato e na modalidade que a gente conhece, não é mesmo? Quero agradecer mais uma vez a doutora Priscila. Como conseguimos entender aqui nesse podcast, começamos esse bate-papo e entender que Libras é a língua brasileira de sinais, ou seja, da comunidade branca, e nós temos outras línguas de sinais no Brasil, como a que a professora fez o estudo desse tipo e conversou um pouquinho com a gente, que é a língua indígena terena de sinais. Informação nova é assim mesmo, né, gente? Mas a gente vai aprendendo. Agradeço muito, a gente entende então que cada país tem a sua língua de sinais e é possível termos outras línguas de sinais no mesmo país, certo? Uma curiosidade que fica aí para vocês. Espero ter esclarecido um pouquinho aqui com esse podcast. Faça um bom uso desse conhecimento, aprenda línguas de sinais e venha interagir com esse universo surdo aqui.
Professora, obrigado. Obrigada, Quintino. Agradeço também a equipe, a nossa parceria com o Instituto Confúcio, que está nos cedendo o espaço, a Ascom, que está nos ajudando aqui na produção desse material. Obrigado a todos. Até o próximo.